quem é que encara comigo esse topo lindo aqui? Pop It. O que vocês acham? Bora? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí. É mais ou menos... A cliente me mandou esse modelo e esse. Aí eu gostei mais desse, eu vou fazer esse. Então, é esse, né? A inspiração vai ser essa, porque nunca sai igualzinho. Então, a gente vai estar fazendo esses 4 elementos mais o número 10, tá? E uma basezinha, tal, pra ficar tudo bonitinho. Então, vamos lá. Nós vamos começar fazendo o número, para que a gente já deixe secando, e o número lá, ele é liso. Então, a gente vai cortar o número conforme tá lá, para não ficar muito diferente, para depois a cliente não chegar e falar, ah, não foi isso que eu pedi. Então, a gente procura fazer mais ou menos o que tá lá. Então, eu tingi a minha massa, tô usando a massa soft. Aí, eu vou usar a massa soft, é mais levinha, tá? Essa massa eu tenho lá na lojinha, todos os materiais que eu vou estar utilizando aqui hoje tem lá na lojinha, tá? Vai estar marcado aí no vídeo o link da lojinha, o nome para você entrar, ou você vai direto pelo Instagram e clica lá no link na bio. Aí lá na bio tem o WhatsApp para você falar comigo, tem o link da lojinha, que aí você só clica e vai direto. Não precisa escrever www. Eu tingi a massa soft nessas cores que eu precisava para poder estar fazendo essa encomenda. Então, eu usei os pigmentos da Nicron, tá? Rosa bebê. Fiz amarelinho, tá? Que é o amarelo limão. Usei o cian, que é pra esse tom aqui, ó. No vídeo parece azul, mas não é azul não, gente. Porque o azul é esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem a diferença. Quase não tem diferença nenhuma, tá? Mas tem. Esse aqui é aquele verde água, verde esmeralda, sei lá, tem vários nomes aí. Que ele não é nem verde clarinho e nem azul claro, sabe? É os dois misturados que vai dar esse cian aqui. E o roxo, tá? Vai o roxo também. E é isso. As cores que eu utilizei, um pouquinho de cada, tá? Então, eu já massageei a massa antes, que é para poder poupar trabalho, tempo. Então, eu tingi, massageei a massa, já deixo sempre quadradinho assim, que é pra adiantar o serviço. E vou abrir pra poder tá tirando os números. Eu costumo usar a minha extrusora. Pelo menos aqui, ela já sai no tamanho certinho, ó. Mas antes dela eu usava uma reguinha, sabe? Ou alguma coisa. Tá vendo? Isso aqui é uma madeirinha que tem a mesma espessura. Eu ponho uma aqui, outra do outro lado e passo o rolo em cima, tá? Não tem muito mistério nisso, não. Tá? Então, eu pego aqui jogo de números de 1 a 9. Tem lá na lojinha. De 0 a 9, né? Aí, aqui eu vou tirar o número 1. Eu gosto de tirar um de cada vez, porque eu fiz pouca massa para não ficar sobrando, porque essas cores assim não é muito utilizada assim, no sentido de que uma atrás da outra, e eu não gosto de ter um monte de massa sobrando lá, porque depois que você põe tinta, ela resseca mais rápido. Assim é o biscuit, não tem jeito, tá? Ó, tirei, vou deixar secar. Aí, aqui a gente faz o número 0 agora. Aí, eu passo... Eu sempre dobro assim, pra poder ficar meio caminho andado. Tá? E agora eu vou passar o cilindro.
sai bonitinho, olha o tempo. Se fosse aqui, eu estaria... E vira e tira. Deixa tudo sempre bem lisinho, pra poder não ter... Ops, não ter nenhuma rebarba. Pra você depois não ter que ficar arrumando. Dá uma empurradinha. Não gruda, mas também não fica solto, tá? Lisa, bonitinho. Ó, tá? Então, o número 10 eu vou deixar pra cá, pra secar. Aí, guarda a massinha pra não ficar ressecando. Agora, a gente vai fazer, ó, eu já fiz o coração do modelo que eu mostrei pra vocês, já fiz o unicórnio e já fiz o cupcake, tá? Porque tem que deixar secar, bonitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz o sorvetinho. Nenhum desses modelos, não, tirando o coração, eu tenho cortador, molde ou cortador, não tinha. Só o coração que eu tenho cortador, que tem lá na lojinha também, gente. Aí aqui do cortador eu escolhi esse tamanho, ó, que ainda vai encolher um pouco, tá? Aí eu consigo cortar de boa, sem problema nenhum. Mas, pra quem não tem, como eu não tinha o de unicórnio, não tinha o de cupcake e nem desse sorvetinho, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem na internet, coloquei lá na silhuete, rastreei, né? Tirei todas as bordas, tudo, e deixei do tamanho que eu precisava. No caso aqui, como o número 10 são números de 8 centímetros, aqui tem 8 centímetros cada número. Todos são nessa faixa de 8 centímetros. Então, para não ficar muito diferente, eu medi as minhas figuras com 6,5, mais ou menos, tá? Marquei 6,5 de cada um, imprimi numa folhinha de sulfite normal, pra gente tá copiando o modelinho. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então, depois de impresso, você vem e corta com a tesoura mesmo. Não precisa nem se preocupar em pôr na silhuete pra cortar. Só se quiser, senão não precisa. Então, vamos lá. Aí, a gente vai fazer coloridinho conforme o modelo lá, né? Então, a gente vai seguir. Vamos fazer vários rolinhos, um de cada cor do pop-it que você vai usar. Então, tudo tá seguindo essas cores aqui, então eu vou copiar todas essas mesmas cores aqui. Tá? E a gente mede mais ou menos o tamanho do desenho, para poder tá fazendo todos os rolinhos do mesmo tamanho, tá? Então, vai ser um rolinho desse, cian, um rolinho do roxo. Tá? E mais ou menos tudo na mesma espessura, para que fique uma linha igual para todos, tá? Então, é só massagear, fazer um rolinho e deixar o rolinho de forma da mesma largura, né? Na mesma espessura, para poder ficar mais ou menos com o mesmo espaço. Tá? A lateral aqui, o que sobra pra fora não tem problema. O rosa. O rosa a gente vai colocar 2 vezes, porque o rosa é o mais bonito, então a gente coloca mais, né? E é pra menina, tudo isso. Ó, rosa, vou 2 vezes de rosa.
Tá? Faz uma bolinha, deixa tudo lisinho. Amarelo. Massageia uma bolinha. Tudo começa numa bolinha. Bolinha, rolinho. Sempre a mesma coisa. Biscuit é bastante repetitivo. Se você... Pra você pegar a prática, você vai ver que é sempre a mesma história. Então, vamos lá. Vamos medir aqui pra ver se a gente precisa tá repetindo. Precisa. Tá repetindo mais alguma coisa. Ah, faltou o azul. Então, vamos lá. Vamos pôr mais ou menos na ordem que fique meio que combinando, né? O amarelo, o rosa, azul, verde. Não, eu gosto do verde aqui com rosa, azul, lilás e rosa de novo. Vamos ver agora qual que eu vou ter que repetir. Acho que mais um rolinho. Eu acho que eu vou colocar mais um rolinho de verde. Assim, tá? Então, a gente faz assim o rolinho. Tá? A gente precisa tá passando colinha na união, ó. Porque senão ele não cola. Parece que cola, mas não cola não. Tá? Põe assim. E a gente vai tá agora. Eita, ferro. Vou pegar com jeitinho. Ó. Tá, ó, devagarzinho. Sem deixar muito fino, por conta que a gente não pode deixar muito fininho pra ele não envergar nem nada, tá? Porque isso vai ficar assim de pé, ó. Então, se deixar muito fininho, fica feio. Tá, ó. E bem apertadinho, bem unidinho. Eita, ainda vai faltar mais um. Eu vou repetir. Vou repetir o amarelo. A gente repete o amarelinho. Aí eu passo uma aguinha. Tá? Aí. Que agora dá.
Nem colou ainda. Isso, agora deu. Tá? A gente coloca a figurinha no centro, arruma direitinho. Cadê o meu alfinete? Tava aqui. Aí vocês pegam o alfinetinho, segura e vem cortando, fazendo direitinho toda a volta. Folha quando é molinha não é a melhor coisa, mas depois a gente ajeita com a mão. Aí separa as massas de novo para você não perder a junção delas depois de volta, né? Ó, separa direitinho, porque massa é ouro. Ainda mais aqui onde a gente tá. Tá? Aí, ó, ficou feio, agora a gente tem que arrumar. Ops. Ai. Tem que arrumar direitinho, fazer o acabamento. Pra ficar bonitinho. Tá? Alisa. Alisa direitinho. Meu filhinho querido. Aí vem o cachorro também. Tudo pra fazer barulho na minha aula, mas desconsidera, gente, desconsidera. Aí, ó, a gente vem alisando, remarcando pra deixar tudo bonitinho. Tá? É bem fácil, não tem muito drama, não. Só boa vontade e a gente consegue. Ó, fica bonitinho. Alisa. Tá? É isso. Você pode usar os dois lados. Você pode ver qual que fica mais bonitinho conforme o posicionamento das suas pecinhas do lado da vela. Tá? Eu vou ficar com esse lado que eu achei que tá mais bonitinho. Primeiro vou guardar toda a massinha, porque desperdício nunca de massa não. Tá? Então coloca cada uma no seu devido lugar, cada um tem um saquinho, para não misturar as massas. Tá? É mais fácil assim do que depois você precisar de um pedaço de massa e ela tá toda misturada com outra cor. Roxinho aqui. Pronto. 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 Depois do nosso sorvetinho pronto, você dá uma ajeitadinha no que você acha que precisa. Vem com pincel assim de borracha, assim. Pincel modelador, no Brasil chama pincel modelador, aqui eu não sei como chama não. Pincel modelador, que eu besuntei no
na vaselina, ó. Isso aqui é vaselina, tá? Como eu tô nos Estados Unidos, é uma Jelly Petroleum, mas é vaselina em pasta. Aí eu passo na pontinha aqui, que é pra deslizar um pouquinho, pra poder tá fazendo aqui, gente, olha. A gente precisa tá fazendo, é meio que uma beirada. Então, a gente vai passando aqui, a olho nu mesmo. Pra ficar um friso, sabe? Como se tivesse uma massa de fora a fora. E a gente só vai fazendo isso. Tá dando pra ver? Vai dando afundadinha, sem apertar muito, porque a massa tá bem molinha. Pelo menos a minha tá. Ó. E a vaselina escorrega bastante. E a gente consegue tá fazendo direitinho. Então, não deixa pra fazer isso tudo junto, não. Faça um de cada vez. Porque senão a massa seca e depois ela não obedece o que você quer fazer. Ok? Então, faz um por um. Faz essa marcação e deixa secar. Tá? Não vai fazer muita diferença na hora de pôr as bolinhas, mas vai dar impressão de profundidade, tá? Só impressão. Marcou bonitinho. Aí deixa secar. Então, todos os meus estão marcadinhos. Tá, ó. Tudo marcadinho. Um pincel de borracha, o cabo de um pincel, desde que você não fure, que seja mais fininho, uma ponta. Alguma coisa que vocês consigam, se não tiver o pincel de borracha, não quer dizer que vocês não consigam fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente precisa tá fazendo as bolinhas. É claro, eu falei que precisa deixar secar. Então, esse que eu fiz agora, eu vou tá deixando de lado e vou pegar um outro que tá mais durinho, tá bom? Aí, a gente vai tá fazendo as bolinhas. Assim, eu tenho esse molde de meia bolinha, tá? Que eu tenho lá na lojinha. E eu vou estar utilizando ele. Mas não quer dizer que vocês não consigam fazer bolinhas e colocar. É que com esse molde vai mais rápido. Ó, a gente vai estar começando a fazer aqui, ó. Vamos começar pela pontinha. Então, eu vou estar utilizando esse tamanho, deixa eu ver. Ó. Tá grande. Então, eu fiz esse, eu vou fazer esse aqui. Então, vocês podem fazer várias bolinhas de todos, aí não vai ter problema você ficar esperando secar. Já podia ter feito todas as bolinhas e deixado todas as bolinhas prontas? Podia. Ah, não tive muito tempo. Ó, esse tamanho tá bom, tá vendo? E assim a gente vai fazendo bolinhas. Faz
faz bastante, de todas as cores que você utilizou. Ó, não tem nenhum. Não tem nenhum drama. Estou pedindo para vocês encarecidamente que vocês me ajudem aí, dando like, compartilhando o vídeo para que outras pessoas possam estar se inscrevendo no meu canal, me ajudando a fazer o canal crescer. Assim eu consigo fazer mais coisas para vocês. Então eu ajudo vocês e vocês me ajudem aí. Então façam isso, gente, não custa nada. Compartilha lá para sua amiga, para sua mãe, para sua tia, para todo mundo que você, mesmo que a pessoa não vá assistir ou não trabalhe com isso, ela pode saber de alguém que trabalhe com isso, que precise, ou que vai compartilhar também, que tem uma boa rede social, vai me ajudar. Sabe, uma mão lava a outra. Vamos embora, gente. Dê o like, porque vocês me ajudar, o YouTube também me ajuda, porque ele vai mostrar para mais pessoas. Eu vou conseguir ter mais visualizações, mais inscritos e, contudo, vamos ter mais regalias aqui no canal, tá? Porque a gente pode estar fazendo milhões de coisas. Eu tô aberta a qualquer tipo de comentários que vocês fizerem, proposta de alguma peça que vocês queiram aprender, que eu não ensinei ainda, ou algo que eu esteja fazendo errado. Também sou bastante maleável a esse ponto, porque a gente não sabe tudo, né? Então, se ninguém falar, eu também não vou adivinhar. Se tiver acontecendo alguma coisa e eu não fiz nada, é porque eu não tô sabendo. Então, vamos lá. Dê o joinha, compartilhe com os amigos, tá? Pra gente poder tá indo à frente aí. Ok? Eu espero isso de vocês. Pronto. Tá? Então é isso. Então assim a gente vai estar fazendo todos os outros. Esse. Acho que eu vou fazer um rosinha aqui em cima pequenininho. Sabe, pozinho perolado, em vez de ser giz pastel, um pozinho que é o mesmo esquema de giz perolado, é giz pastel, só que com brilho, tá? Pra ficar assim bonito, chique.
Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó. Tem um joguinho aqui de pozinho. Tem todas essas cores. Tem lá na lojinha também. Tá? Quem precisar, é só correr lá. E a gente pega um pincelzinho, um pra cada cor, né? Porque não tem jeito. E vamos passar, ó, em volta de todas as bolinhas, sem interferir na outra cor, só em volta de cada bolinha, tá? Então, eu passei o verde, agora eu vou passar o azul. Ó. Tá? Toma cuidado. E a gente vai dando vida aqui no nosso pop-it. Olha, fica show. Agora a gente vai pegar o roxinho, já nem sei mais que cor. O roxo. As cores mais fortes vocês colocam um pouco menos. Olha, que lindo. Aí o rosa. Cadê meu pincel rosa? Esse aqui. Tô usando esse rosa aqui, ó. Ele vai passando. O rosa é tão clarinho que não aparece muito, mas tá brilhando. E o amarelo, como não temos amarelo, o que puxa pro amarelo é o dourado. Vamos passar o douradinho. Ó, ele é um pouco forte, mas não fica com cara de dourado, Fica bem, tá vendo? Gracinha. E assim a gente faz em todos os outros. Eu vou fazer aqui, vou colocar rapidinho, para que vocês não fiquem perdendo tempo. Então, vamos lá, vamos pegar a massa amarela. Que nós usamos ontem. E vamos pegar uma bolinha de isopor. Eu peguei uma bolinha que eu tinha aqui, usada mesmo, de 50 milímetros, tá? Eu dei uma amassada nela assim, porque a minha base, aonde vai ficar, não é tão grossa. Então, e como eu tenho que pôr as outras coisas, então eu dei uma amassada assim, tá? Então, dependendo do que vocês tiverem aí, tá? Então, eu vou pegar uma massa amarela, vou massagear. E vamos forrar essa meia bolinha, ok? Tá? A gente vai forrando. E colocando pra dentro. Pra gente depois tá colando na nossa base. Tá? Então, é bom deixar um pouco de massa
que cole na bola. É mais fácil você colar a massa na madeira do que colar a bolinha de isopor. Que a aderência melhor vai ser na massa. Tá? Então, a gente vai cobrindo, não precisa caprichar muito não, porque ela mal vai aparecer. Tá? Alisa. Porque eu vou colocar, vou fazer uma marcação nela aqui, mesmo que não vai aparecer muito, mas só pra ficar caprichadinho. Vou colocar uma marcação aqui com marcador de textura. Ó, tem a textura de bolinha. Eu vou colocar aqui. Eu não abri a massa e apliquei aqui, porque depois eu ia pôr a mão e ia sumir tudo. E depois eu ia querer pôr por cima e ia ficar uma meleca. Então, eu achei mais fácil fazer assim, ó. Eita, ferro. Apertei tanto que até rasgou aqui. Tá? Então, a gente vai marcando, ó. Mais ou menos. Ó. Tá? Pra gente tá colando aqui. O restinho da massa guarda. Pra não desperdiçar. Então, eu marquei, tá? Tem na lojinha pra quem precisar. Essa textura é linda pra fazer vela. Eu já fiz, tem no canal aí. Uma vela que eu fiz essa marcação. É a vela do... Tá. Eu esqueci, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? Uma velinha que eu fiz e eu fiz essa marcação na vela. Aí a gente pega a cola. Que não pode estar entupida. E ela tá. Pronto. E a gente passa a cola aqui. Eita, continua entupido. Eita. Tá, passei cola. Colar assim. Meio que no meio da base. Pra gente poder tá colando a vela. A velinha, depois de seca, gente, eu peguei um furadorzinho qualquer, ó. Furei, alarguei. Aí você pega pavio. Eu não tenho na lojinha, mas tô providenciando pra colocar lá na lojinha, pra quem precisar. Põe colinha. Esse aqui é pavio pra vela, tá, gente? Não é aquele pavio do Brasil, não. Aquele lá que acende várias vezes e tal. Não, isso aí eu não tenho, não. Tá? Aí, coloquei. E pronto. Se acaso vocês quiserem fazer vários números e deixar guardado, é só deixar o buraquinho aberto, coloca um palitinho de cotonete e deixa ele lá. Pelo menos quando secar não vai fechar, você vai e tira
o palitinho para poder colocar o pavio, ok? Tá, aí eu vou colocar aqui, espetar nessa bola e passar colinha. Aí, quando tá muito comprido, a gente vem um alicatinho. Isso. Vai e corta com alicatinho, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, o número virado. Pra ficar assim. Aí no número 0 a gente faz a mesma coisa. Coloco uma colinha aqui também pra poder emendar o número 10, assim, ó. Tá? Assim fica interessante. Então, colei aqui, ó, a vela. Tá? E agora os elementos a gente vai dispor aqui. Então, eu fiz o seguinte, ó, gente. O meu sorvetinho, eu enfiei pode ser um palito, isso aqui é arame pra flor, tá? Esse arame pra flor eu enfiei mais ou menos até aqui, pra poder ficar bem firme, porque ele é grande, ó, tamanho. E fiz um buraquinho aqui na minha madeira, pra tá colocando ele aqui, porque eu quero ele de pé aqui, ó. Tá? Aí eu vou usar a cola branca mesmo, porque é madeira, então ela vai colar fácil. E vou pôr a cola no biscuit, que também vai colar fácil na madeira. Eu vou pôr um pouquinho aqui na pontinha. Tá? Assim. Tá, deixa eu ver. Virar pra vocês verem, ó. Aí. Tá? Então, o arame ajuda a segurar. Fiz a mesma coisa aqui no unicórnio. Coloquei 2 aqui e fiz 2 buracos aqui. Tá? Pelo menos na hora de transportar essas coisas, é melhor você se assegurar que o cliente vai chegar com a encomenda direitinho, ou se for pelo correio, ela vai chegar inteirinha, do que você colocar lá de qualquer jeito e achar que vai segurar e depois cai. Aí a cliente vai ficar chateada, tá? Então, eu enfiei lá e coloquei lá. Esses outros 2, eu vou colocar de forma que eu consiga tá colando aqui assim, ó. Tá? Que eu acho que fica bonito assim. Não quero pôr muita coisa aqui, por causa do unicórnio. Não quero que tampe muito ele. Então, eu vou pôr pra cá mesmo. Então, eu vou pôr ele assim. Passar a cola aqui.
porque eu colo aqui. Deixa eu ver aonde vai encostar pra mim poder tá pondo cola. Aqui. Tá. Eu aproveito essa estrutura aqui pra poder segurar aqui o cupcake. E aqui assim o coração. Eu vou virar pra vocês olharem. Tá? Eu só quero ver aqui mais ou menos onde. E aqui vai pegar a cola. Assim. Eu vou virar pra vocês verem. Pera aí. Mesmo que eu corra o risco de... Assim, ó. Tá vendo? Tá? Olha que bonito tá ficando. Então, precisa do tempo pra colagem, né, gente? Não tem jeito. Tudo precisa do tempo de colagem. Então, precisa respeitar isso. Mas como eu tô fazendo em aula aqui, quero mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim. Aí, ó, aqui desse lado eu quero colocar umas bolinhas, tá? Ó, tem essas bolinhas de isopor, que são já com glitter nas cores. Tá, aí a gente tem que usar cola quente, porque a gente não vai conseguir que ela seque sem sair daqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou dispor aqui as bolinhas. Só pra dar uma enfeitada aqui. As bolinhas são lindas, lindas. A gente faz uma cascatinha aqui de bolinha, tá? A gente pode usar todas as cores quentes pra ficar bem bonitinho. Essa menorzinha aqui, ó. Olha que fofura, gente. Ai, adoro. Ups. Minha cola quente é muito quente, ela demora a secar. Que gracinha. Ai, eu tô adorando. Ficou grande. Ficou um topo grande. Porque o número é 2, né? Por ser 10, não tinha como ficar menor, não. Olha que lindo que ficou. Ah, gente, eu amei o resultado. Então, como tem muito detalhe aqui coloridinho, então a gente deixa a vela sem nenhum glitter, sem nada mesmo, que eu acho que
é too much, a gente tá colocando mais glitter, mais cor. Então, mais uma bolinha aqui. Tira os fios. Gente, eu tô satisfeita. Será que uma bolinha aqui? Deixa eu ver. Vou pôr uma aqui. Só pra tirar esse buraquinho aqui. Olha que luxo. Eu adorei. Com certeza a cliente vai gostar também. Não tem como. Ai, adorei. Então, gente, é isso aí que eu queria passar pra vocês. Esse topo maravilhoso. Sobrou essas aqui. Esse topo maravilhoso. Sabe? De uma fofura de 10 anos. Eu acho que ficou satisfatório. Eu acho que eu vou colocar uma fitinha aqui. Só pra fazer o acabamento aqui. Esse topo que pra mim ficou lindíssimo. Com essa cascata de bolinhas candy. Lindo. Ai, eu adorei. Eu acho que ela vai gostar também. Tá? Eu espero que vocês também tenham gostado. Que façam, vendam, ganhem dinheirinho. Me retornem dando like, compartilhando com os amigos, para que o canal cresça e eu me empenhe mais ainda em ajudar vocês e vocês a mim, tá? Fico feliz se vocês me deixarem comentários, dando opinião, perguntando, o que for, gente, perguntem, tá? Pode falar comigo que eu, na medida do possível, eu esclareço para todos, ok? Então é isso aí, vou ficar por aqui, até a próxima aula. Bye!